O príncipe da paz, Isaías 9, versículos 6 ao 7. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. A gente está diante de notícias aí em relação a um tratado de paz, como várias outras vezes aconteceu, né, em relação a Israel e Palestina. E eu não venho aqui trazer um enfoque na questão política, porque no básico, né, não é a vontade de Deus que nenhuma guerra aconteça, não é vontade de Deus que os seres humanos vivam em guerra, e não é nossa vontade, pelo menos daqueles que realmente acreditam na paz e no amor verdadeiros, que pessoas sofram por conta de guerras e de conflitos, sejam elas quem forem, né? Inocentes acabam pagando por disputas de poder, por disputas políticas, e não é a intenção, não é a vontade, não é o objetivo de Deus que haja guerra. A própria palavra diz que a guerra nasce das paixões, dos impulsos do coração do ser humano. E a gente vive um cenário onde existe uma disputa por poder. As coisas não são tão preto no branco como às vezes parecem ser, como às vezes a mídia mostra, né? E você deve estar atento e entender os processos históricos, principalmente observando as escrituras e a palavra de Deus. E o que acontece? Como eu falei, eu não vou falar aqui da questão política desse conflito e desse possível, né, tratado de paz que já se estabeleceu, já se tentou estabelecer várias vezes, e de repente agora ele se apresenta como algo um pouco mais tangível e tudo mais. A verdade é que o título desse vídeo resume tudo o que eu quero dizer, e esse verso aqui, né, aqui, né, na verdade, aqui, esse verso aqui, né, esses dois versos que eu li, de Isaías 9, 6 a 7, resume uma verdade que é a seguinte: o governo do universo, do mundo espiritual e desse mundo pertence a Deus. E Deus instituiu Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Deus deu a ele um nome sobre todo nome. Esse texto de Isaías refere-se a uma profecia sobre o nascimento do Messias, que é Cristo. E quais seriam os atributos dele, qual seria o futuro desse Messias e quais seriam as consequências da vinda desse Messias, que é Yeshua HaMashiach, Cristo. Nós sabemos que os judeus hoje não aceitam ainda Cristo como o Messias, Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. E a própria palavra fala sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, que era um judeu, fala sobre isso. De que, por mais que pareça estranho, faz parte do plano. Deus ele quer redimir todos os seres humanos. E ele usou o povo hebreu, o povo de Israel, como uma espinha, né, como uma espinha dorsal, como uma linhagem a partir de onde ele faria toda essa reconciliação em Cristo. Cristo nasceria dessa linhagem e faria a reconciliação de todas as coisas nele. Mas o ponto é que não existe paz sem o príncipe da paz. Nenhum governo humano tem o poder de instituir essa paz que a humanidade busca, essa paz que se espera que aconteça naquele território. Se a paz não estiver
dentro dos corações dos seres humanos, não é uma canetada, não é uma fala que vai instituir essa paz. E isso me leva até uma outra direção nessa conversa, que é algo que eu sempre falo aqui no canal, que é o seguinte: as pessoas olham muito para o mundo espiritual como pelo lado místico, pelo lado, né? Mas o que a gente entende nas escrituras, o que a gente entende em Cristo é que nós estamos falando de um reino e de um sistema de justiça. Por que que vai existir um juízo final, segundo as escrituras? Por que que vai existir um juízo final? Porque Deus deu livre-arbítrio ao ser humano e Deus não revoga aquilo que ele dá, pelo menos dentro de um certo tempo. Ele não revoga os dons e os direitos que ele deu às criaturas que ele criou. E no presente momento, o que nós vemos são os líderes desse mundo, os poderosos, exercendo o próprio livre-arbítrio, exercendo a vontade de a que Deus querem se prostrar, a que ideias vão permitir ser implementadas. E o juízo final justamente vem por conta do fato de que existe esse livre-arbítrio, existe um espaço para que o ser humano faça e execute a sua própria vontade, até onde ele consegue, mas existe uma prestação de contas. Esses mesmos líderes que estão promovendo a paz, se você observar, se você pesquisar profundamente, são pessoas que fazem guerra também, quando é conveniente para elas. E por isso que eu falo que não existe paz sem o príncipe da paz, que é Yeshua, a Mashiach, que é Jesus Cristo. Ele vai estabelecer a paz no momento certo. Mas neste momento você precisa ficar muito atento. Porque como a própria escritura falou, falsos cristos e falsos messias vão se levantar. Uma falsa paz e segurança vai ser propagada por parte dos poderosos esses, como falei, que fazem guerra quando é conveniente para eles também. E agora eles estão querendo se posar como aqueles que intermediam tratados de paz. A paz só pode vir daquele que tem todo o poder e todo o governo sobre seus ombros, que é o que está aqui nesse verso. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Só Ele pode estabelecer a paz definitivamente. O que a gente está vendo se desdobrar na história é tudo o que foi profetizado nas Escrituras. Eu, nesse vídeo, não estou trazendo aqui um dossiê escatológico. Em breve, eu vou começar a fazer algo desse tipo. Mas essa mensagem é diretamente para quem tem ouvidos para ouvir e para quem olha para essa situação toda e não sabe de que lado fica e não sabe exatamente o que vai acontecer. E é tudo que eu falei aqui. Deus é o governante. Deus é o ser supremo. É o governante supremo. Cristo é o Senhor e o Rei soberano sobre os reis da terra, sobre os poderosos da terra. Existe um tempo para que um juízo final aconteça, para que Cristo venha e estabeleça definitivamente o reino na terra. E durante esse período, a melhor coisa que você pode fazer é reconhecer o governo legítimo de Deus e o reino legítimo de Cristo. E se submeter a esse reino desde já. Não se deixar levar e não se enganar pelas manobras dos poderosos desse mundo que estão usurpando o trono, usurpando o governo que pertence a Deus. A questão não é que as autoridades que estão na terra, elas não foram, de certa forma, instituídas por Deus. O conceito de autoridade, sim, mas o que essas autoridades fazem, não. Em muitos momentos, eles usurpam o poder, abusam do poder, têm suas negociações secretas, obscuras, escondidas,
é aquela coisa do deep state, sempre existe um estado por baixo do estado que você consegue ver. E sempre quando você vê algo acontecer no cenário geopolítico, você deve ir para as escrituras e relembrar tudo que Jesus falou. Haverão guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Quando disserem que tem paz e segurança, prestem atenção, porque essa paz e segurança vai durar pouco. E Deus move em segredo de justiça todos os processos necessários para a redenção da humanidade e para o juízo daqueles que fizeram mal nesse mundo e que usurpam o poder, que usurpam o trono e que promovem a paz com a boca, mas por debaixo, né, do radar, fora das vistas das pessoas, promovem guerras, como falei. Os mesmos que estão prometendo paz promovem guerras. Guerras invisíveis, guerras sutis, guerras híbridas e que afetam a humanidade num todo. Não existe paz sem o príncipe da paz, que é Cristo. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Preste atenção. Busque sabedoria e discernimento em Deus. E entenda que tudo no cenário mundial está se desenhando para que as profecias se cumpram. Falsos cristos já surgiram, que são os anticristos. Mas o anticristo, aquele que vai se assentar no templo como se fosse Deus, se autoproclamando Deus, isso está mais próximo do que você imagina. E o que prepara a chegada desse personagem é esse discurso de paz e segurança, mas uma paz e segurança que não é debaixo desse governo que está descrito aqui, de Cristo, do príncipe da paz. Então, abra os seus olhos espirituais e o seu discernimento para entender que não existe paz sem o príncipe da paz. A gente ora e pede para que inocentes não sofram os efeitos da guerra. Para que ninguém sofra o efeito da guerra, porque a gente sabe que não é essa a vontade de Deus. Mas o ser humano está exercendo o seu livre-arbítrio, está exercendo a responsabilidade dos seus atos, que depois cada um vai ter que prestar conta. Principalmente quem está no poder nesse mundo. Então, medite nessa mensagem. Hoje nós estamos na era da informação, você pode se aprofundar bastante nesse tema aqui. Entender o reino de Deus e a sua justiça e colocar isso como prioridade na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, que vem do alto. E as demais coisas vão ser acrescentadas, você não precisa colocar sua fé e esperança em nenhum governo aqui da Terra. Os governos aqui da Terra estão aqui para executar os processos e cumprir com obrigações. Mas o governo pertence a Deus, pertence a Cristo. Então, abra os olhos porque nós estamos num momento decisivo. Reconheça Jesus Cristo como Senhor e Deus como o poder que ressuscitou ele dos mortos. E entenda que a morte foi vencida em Cristo, que é o maior dos inimigos da humanidade. E todos os nossos outros desafios são vencidos também em Cristo. Se aprofunde nesse mistério, nessa verdade, preste atenção nos sinais, busque enquanto se pode achar. Invoque o nome do Senhor enquanto ele está perto. Busque a sabedoria. Até a próxima.